quero convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. É uma narrativa longa que a gente vai fazer, mas necessária, porque ela é um passo fundamental, inclusive na vida de Pedro e da igreja que está se formando ali em Jerusalém, mas não só, mas também vai fazer com que, a partir deste encontro, o Evangelho seja uma partilha não apenas dentro dos limites geográficos de Jerusalém, mas não apenas os limites geográficos, os limites existenciais, para que tipo de gente o Evangelho pode ser anunciado, ou melhor, onde o Evangelho pode ser encontrado, onde a palavra de Deus ou a revelação de Deus pode ser encontrada, e às vezes a gente nem se dá conta que ela já estava lá. Então é essa narrativa que faz essa cisão, que faz essa divisão, que faz com que o relato dos Atos dos Apóstolos ganhe um outro contorno, ganhe uma outra visão. É aí que vai começar a entrar em cena a postura, a vocação de Saulo, até então Saulo, para que se transformado em Paulo, possa poder ser o grande empreendedor do Evangelho a outros povos, a outros lugares. E começa aqui, nessa narrativa do encontro de Pedro com Cornélio, onde a gente vai encontrar uma fé que ganha a admiração de Deus. Que fé é essa? Qual é essa fé? Será que essa fé também precisa fazer parte da nossa agenda, da nossa vida? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 ao 48, a gente vai ler. Eu leio na tradução a mensagem, e eu queria que você acompanhasse aí no telão essa narrativa que a gente projetou. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Logo, Cornélio é alguém de fora da religião judaica, é alguém de fora do cristianismo, é alguém que alguns estudiosos dizem que ele simpatiza sobre o judaísmo, mas mesmo assim ele não faz parte concretamente da religião. Era um homem muito bom e levou todos os de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto a pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisa, e perguntou: o que queres? O anjo disse: suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora, faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança, contou o que havia acontecido e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em um êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido como um lençol imenso, amarrado por cordas nas 4 pontas, desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: vá em frente, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu: se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o que significava a visão, quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava.
Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão, chamado Pedro, hospedado ali. Pedro, concentrado ainda em seus pensamentos, não os ouviu, mas o Espírito lhe disse: há 3 homens batendo a porta, procurando por você. Desça e vá com eles, não faça perguntas. Fui eu que os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens: sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? E eles responderam: o capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, você pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país, recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo, para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Pedro pediu que entrasse e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Não faça isso, sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: eu estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas, mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim, sem fazer perguntas, mas agora eu gostaria de realmente saber por que vocês me procuraram. Cornélio explicou. E aí ele vai relatar toda a visão. Há 4 dias, mais ou menos, a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa orando. De repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi o que fiz. Mandei chamá-lo, e agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa a sua etnia ou sua origem. Se tem sede de Deus, estão prontos a dizer o que ele diz, a porta está aberta. A mensagem que ele enviou aos israelitas é que por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas, e agora eu vejo que ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. E vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou na Galileia, quando João apareceu, pregando a mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso, porque Deus estava com ele. Nós mesmos, fomos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pregando numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou e ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou como juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso. Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados e que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada. O Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam, não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os não-judeus. E como? Eles ouviram falar línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: podemos negar o batismo com água a esta gente? Há alguma objeção? Afinal, eles receberam o Espírito Santo como nós. Não havendo oposição,
ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e Pedro foi convidado a ficar com eles alguns dias. Que texto! Eu quero te fazer uma sugestão espiritual para essa semana. Que você olhasse com bastante calma para essa narrativa. Porque existe tantas revelações preciosas, além do que a gente vai tentar aqui pensar. Porque eu acredito que essa narrativa, ela é um desdobramento de uma fé que se impregna do amor, da inclusão, de uma radical entendimento que Deus também é a boa surpresa que a gente pode se dar conta na vida. Você quer ter um tempo de oração comigo nesse instante? Deus, Tu és a surpresa. Às vezes em lugares e ambientes às quais nem mesmo sequer nós ousamos mencionar. E como Pedro foi surpreendido por esse encontro com Cornélio, também os nossos corações sejam surpreendidos hoje à noite, e que nós possamos ser impulsionados a ser discípulos, discípulas e testemunhas desta fé, em nome de Jesus. É inegável como o sentido e o significado da fé cristã foram transformados, foi se transformando ao longo de tantos anos, principalmente aqui no Brasil. Só para exemplificar, eu sou filho de pastor, nasci em um ambiente evangélico, e não raro eu tenho memórias, lembranças, de lá dos anos 90, ainda menino, de que se falar de um cristão, de um crente, era sempre tratá-lo, era sempre mencioná-lo como alguém que era capaz de encarnar uma atitude, um gesto de retidão, ou de pelo menos de um compromisso ético, ou mais, de pelo menos que conseguia fazer com que fosse solidário às pessoas. E aí é impressionante como essa metamorfose acerca da fé foi sendo modificada e infelizmente distorcida, infelizmente colocado para algo ruim, que em vez de se aproximar cada vez mais com um testemunho do Evangelho, com um testemunho de Jesus, ao contrário, falar-se hoje como cristão, falar-se hoje ou se identificar-se hoje como um crente, é muito mais para ser, talvez, visto com suspeita, talvez visto como alguém que se deixa explorar pelos mercadores da fé. E infelizmente, parece ser esse cenário, que a gente vê hoje em dia. Há essa transformação, uma transformação que, de certa forma, se a gente for analisar nos aspectos históricos, com certa rapidez, fez com que houvesse desse movimento, o movimento da fé evangélica, um distanciamento do amor, um distanciamento da solidariedade, um distanciamento da compaixão, um contraste, inclusive, daquilo que é o ponto de partida da vida cristã. Qual é o ponto de partida da vida cristã? Se não o serviço, se não a abertura de ajudar a quem sofre. E hoje o que a gente se vê não é isso. É muito mais uma preocupação consigo mesmo, uma egolatria, é muito mais fazer esse uso dos recursos, dos espaços comunitários da fé, para fazer com que você consiga ser beneficiado. Então veja, a fé, em muitos espaços evangélicos, em vez de se tornar um espaço que promove um espírito comunitário de afeto, de bondade, de compaixão e de olhar para aqueles que precisam, foi instrumentalizada, foi usada e é usada para infantilizar as pessoas a partir da culpa,
a partir do medo de Deus, a partir da culpa e da vergonha daquilo que você é. É óbvio, a Helena já falou aqui no início da nossa celebração que existem culpas devidas, culpas que nos dão consciência daquilo que a gente precisa de fato olhar e tentar se reorientar, mas existem culpas que são instrumentalizadas e nos tornam reféns de um espaço religioso e que não promove a vida. É o caso desse ambiente a qual a gente com frequência, basta ligar a TV, consegue ver a partir de um ambiente evangélico. E é mais, é um espaço que doutrina-se para produzir shows e um alumbramento que nada tem a ver com a simplicidade de Jesus. São um espaço que se valoriza muito mais pela capacidade de colocar para os seus seguidores um script, uma norma, uma técnica, um método, um modelo, para que de alguma forma, para que de alguma maneira consiga fazer Deus agir. Tentam instrumentalizar não apenas a relação com o outro, não apenas para dominar o auditório, mas também tentam instrumentalizar o sagrado, instrumentalizar aquilo que é de mais importante, que é a nossa relação com Deus. E aí a fé se torna uma anomalia, a fé se perde na sua essência, a fé se perde naquilo que ela tem de mais importante, para que a gente consiga ganhar fôlego e resistir os dias difíceis da vida. E aí a fé se transforma apenas numa mágica evangélica. E aí eu diria que essa fé, ela não foi apenas, de certa forma, manipulada, ou ela não está sendo apenas manipulada, a partir daqueles que são chamados de empreendedores da fé. Mas eu diria que também, por muita gente, por muitos de nós, que de alguma forma entende que essa fé é esse elo consagrado com o divino, com a dimensão do mistério que nos atravessa, para que a nossa vida alcance beleza. Muitos de nós que têm às vezes esse entendimento, parece querer abrir mão deste conceito, desta verdade, que faz com que a gente consiga ganhar maturidade, que faz com que a gente consiga resistir aos dias e às dores e os momentos de sofrimento, que faz com que a gente, de certa forma, consiga entender que nós somos também responsáveis pela própria vida. Às vezes, muitos de nós, em vez de olhar para esse conceito e se agarrar, muitos de nós abrimos mão e faz com que olhemos para a fé apenas como um trampolim, como uma energia que facilita a resolução dos nossos problemas, como uma chave que abre portas para o emprego, ou como um remédio que de alguma forma é uma saída para uma doença. Como o movimento da fé no Brasil se tornou. E talvez seja também uma forma para que a gente consiga olhar para a fé do Evangelho, para a fé de Jesus e dizer: esta não é a fé de Jesus, esta não é a fé dos Evangelhos, esta não é a fé dos apóstolos, porque todos os testemunhos e relatos demonstram com clareza que esses homens e mulheres que foram atravessados por essa fé, passaram por dias escuros, enfrentaram perdas e dores, tiveram que se reinventar profissionalmente, mas souberam também ter a capacidade de celebrar, mesmo diante da tensão que é do próprio viver. E aí talvez você se pergunte, talvez você esteja se perguntando aí: então para que serve a fé, pastor? Para que serve a fé? Eu diria que essa pergunta está errada. Eu diria que melhor é a gente se perguntar: qual é a nossa fé? O que fé está sendo construída em mim, em você? Porque a fé não é um serviço, a fé não é uma utilidade, mas ela é um caminho de aprofundamento. Como diz Tomás Alick, que diz assim, creio para dentro de Deus. É um indicador de direção, aponta um caminho, implica movimento. Creio
e a minha crença arrasta-me para dentro do mistério que se chama Deus. Então a fé não é esse amuleto a qual a gente deva se apegar, mas é uma possibilidade da gente tentar enriquecer a vida com profundidade. É uma possibilidade para que a gente consiga enxergar melhor a vitalidade do que é próprio do viver. É uma possibilidade para que a gente consiga se reencantar, inclusive, nos dias mais sombrios. Agora vamos olhar um pouco mais para esse texto. Vamos aprofundar um pouco nessa narrativa tão extensa que a gente teve aqui, desse encontro com Pedro e com Cornélio e Pedro, porque parece que esse texto aqui tem algumas sutilezas que a gente precisa se dar conta. E a primeira que eu queria sugerir para vocês é que parece que aqui ainda Pedro está em um processo de mudança de mentalidade. Se a gente for olhar aqui o verso 4 em diante, a partir do momento que ele é convidado a ir à casa de Cornélio, que é um centurião, que é alguém do Estado romano, que é alguém que faz com que não seja parte da sua tradição religiosa, que é alguém fora das concepções, da ideia de Deus que ele tem, que não é judeu, mas é pagão, ou seja, não é uma pessoa que convive dentro do seu espaço geográfico, mas tem outras experiências religiosas. Então veja, ele rechaça a possibilidade desse encontro. Mas contraditoriamente, Pedro se encontra, e os versículos 4 e 6 vai mostrar, ele se encontra num ambiente que revela um processo já de mudança de mentalidade. Ele está na casa de um seu xará chamado Simão, que é um curtidor de couro, e por conta desta profissão, por conta desse Simão ser curtidor de couro, ele é considerado impuro. Ele é alguém a religião a qual Pedro pertence deveria ser evitado. Mas veja que Pedro já aparece, mesmo nessa contradição de rejeitar se encontrar com um pagão, ele já consegue se aproximar de alguém que é visto, inclusive pela sua religião, de impuro, porque a profissão curtidor de couro, por estar próximo de todo tipo de animal, fazia com que este profissional fosse visto com alguém a quem deveria ser evitado. Mas ele está ali hospedado, mas ele está ali com alguém que parece ser rejeitado. Então veja, a mentalidade de fé de Pedro já está em processo de mudança. Pedro tem a visão de vários animais, as quais não faz parte da culinária judaica, não faz parte do seu menu, e que ele é colocado para poder experimentar, e que força a ele uma outra concepção de fé. Parece que aqui há recursos pedagógicos em curso sobre a fé a qual Pedro precisa aprender, antes mesmo de se encontrar com aquele a quem vai surpreendê-lo sobre a fé, que é Cornélio. Então aqui já há um caminho processual sobre a fé que precisa ser acendida, sobre a fé que Pedro precisa encontrar, sobre a fé que Pedro precisa de fato aprender. A terceira relação sutil que há aqui é que quem aprende da fé não é o apóstolo, não é o Cornélio, é o apóstolo. Vocês percebem que durante toda a narrativa, e principalmente a partir do verso 27, que é onde Pedro vai dizer assim, olha, eu estou aqui, mas na boa, não era para eu estar aqui, eu não queria estar aqui, eu não queria ter esse encontro com você, eu não queria estar dentro desse ambiente, dentro da sua casa, porque judeu não visita a casa de pagão, porque crente não faz parte e não tem contato com esse tipo de gente. E Pedro está lá, tendo que ouvir das outras pessoas o tempo todo, olha, mas Cornélio é alguém de bom testemunho, mas Cornélio é alguém que demonstra gestos de bondade, alguém que se preocupa com o outro, é alguém que está sempre ali, de maneira interpelada para que, de alguma forma, a dor daqueles que sofrem sejam amenizadas. E aí, na narrativa se repete, pelo menos 3 vezes, a expressão
de que a fé de Cornélio é que chama a atenção de Deus. Não é a fé do apóstolo, não é o testemunho de Pedro que faz com que haja esse movimento, mas é a fé de Cornélio, é a fé de um pagão, de alguém fora da religião, de alguém que sabe mais de Deus do que aqueles que receberam a missão. Parece ser essa insinuação que esse texto, o capítulo 10 todo, tenta traduzir para a gente. Alguém de fora da religião oficial, alguém que não pertence ao ambiente da fé, a qual Pedro está habituado, acostumado, parece saber-se mais de Deus do que aquele que domina as técnicas, do que aquele que teve a experiência, inclusive, com Jesus. Então, quais são os gestos de Cornélio que faz com que a gente consiga aprender e entender? Porque essa fé chamou a atenção de Deus. Primeiro, a fé não é um argumento, mas uma vida amorosa. A fé não é um argumento, mas uma vida amorosa. O caminho da fé não é uma técnica, não é um conhecimento que aprende para que as coisas funcionem e a vida aconteça, não é o modo como a gente ora que faz com que o sagrado se movimente, essa expressão é horrível, não é isso. E aí é interessante que por muito tempo no mundo evangélico, nós acreditamos que à medida que a gente fosse compreendendo melhor, nos aprofundamos mais sobre as doutrinas, se tivéssemos uma exatidão mais correta de conceitos, de doutrinas, isso nos tornaria mais piedosos. O que se revelou uma grande contradição e uma grande mentira, e a gente prova disso hoje, e a gente consegue ver isso hoje, que não são os conceitos, não são as regras, não são os métodos, não são as técnicas que transformam o coração, que faz com que a virtude possa acontecer e brotar. Não é o que a gente vê aqui nesse encontro de Pedro com Cornélio. A virtude da fé de Cornélio é antes uma atitude de desprendimento e de sensibilidade diante daqueles e daquelas que sofrem. É antes um gosto pela vida, para que ela não seja diminuída e pouca. É antes um gesto de rebeldia diante do mal e do egoísmo. A gente precisa lembrar quem é Cornélio. Cornélio é um homem do poder, ele é do poder militar. Se ele precisar, ele mata, ele esmaga as pessoas, mas não é essa atitude que está dentro do seu coração. Ele prefere ser um testemunho de amor, em vez de ser um testemunho de ódio. Ele prefere acolher a todos que são da sua casa e a todos que ele pode ajudar. É isso que vai dizer em outras traduções. É um homem que se dedica às esmolas, e a gente sabe que ali na periferia do mundo, onde a vida era mais do que precária, era necessário que houvesse essa ousadia de alguém que não precisa dos conceitos, das técnicas, dos argumentos, mas precisa ser esse testemunho radical de doação. Esta é a beleza da fé de Cornélio. A beleza da fé de Cornélio surge a partir deste momento, que ele não é refém do poder a qual ele tem, que facilmente pode nos cegar, e conhecimento é poder. E às vezes a gente está habituado, familiarizado com toda a estrutura do culto, e talvez esses processos faz com que a gente se cegue, faz com que a gente ensurdeça, faz com que a gente não consiga alcançar sensibilidade. Mas o que é que Cornélio faz? Ele não requer privilégios, antes toma as dores dos indesejados para si e estende as mãos para aqueles que precisam ser alcançados de misericórdia e de cuidado. A lógica da fé que habita Cornélio não é de um utilitarismo religioso, ou seja, de alguém que faz da religião, mais uma vez, um amuleto. E aí é interessante, eu vou repetir isso aqui. Cornélio é alguém
que mesmo sendo admirado pelos judeus por sua conduta ética, ele se encontra à margem da religião. Porque se ele fosse alguém da religião propriamente dito, oficial, ele não precisaria desse encontro com Pedro. Porque era muito comum judeus serem convertidos e chamava-se judeus helenizados. Pessoas que vinham de uma outra etnia, de um outro povo, e se convertia a esta fé e fazia com que fosse pertencente ao povo judeu. Mas mesmo eles sendo admirados pelos judeus, eles não têm a ousadia, a coragem de incluí-los no espaço da fé. E ele está à margem da religião, mas ele não está à margem de Deus. Ele está à margem de Pedro, que a princípio nega a possibilidade de se encontrar, mas existe uma força, um devir, uma vocação que aposta para que Pedro consiga se converter à fé de Cornélio, para que ele consiga também ser percebido por Deus. E aí eu quero dizer que às vezes, muitas vezes, nós limitamos o nosso olhar para as pessoas a partir das suas crenças, religiosas ou não, mas esquecemos que é o jeito que elas vivem que primeiro importa. É o testemunho que elas manifestam diante do outro que primeiro se deve enxergar. É essa admiração que Deus faz por Cornélio. E mais uma vez, de alguma forma é um recurso pedagógico para Pedro, para que ele saiba que antes mesmo de manter-se vinculado a um catecismo, a uma escola religiosa, o que importa é a vida amorosa que se transforma em fé. A confissão da fé vem por último aqui, é no final do capítulo, é depois de escutar todo o testemunho de Jesus, mas antes dessa confissão de fé, há um testemunho de amor, a qual Cornélio se torna. E convida eu e você também a fazer esse exercício, antes mesmo da gente se atrelar aos conceitos da divindade, aos conceitos de fé, aos conceitos de oração. O que nós precisamos ser impelidos é ser esse testemunho, um testemunho radical de amor e de compaixão, um testemunho de misericórdia, um testemunho de cuidado, um testemunho de atenção, um testemunho de sensibilidade, um testemunho para que a gente consiga tornar o nosso ambiente da casa, do nosso trabalho, do espaço a qual a gente vive, um ambiente de beleza. Sabe por quê? Porque o pouco que a gente sabe da fé precisa nos levar para atitudes e gestos que sejam para embelezar o mundo. O pouco que sabemos da fé precisa nos levar para que, em vez de querermos apenas o melhor para si, sejamos capazes também de lutar para que a dor daqueles e daquelas que sofrem sejam amenizadas. O pouco que sabemos da fé precisa ser o bastante para que diante das suas dores, diante dos seus dias sombrios, diante das dificuldades que você enfrenta, acredite, Deus vai ser a sua companhia, Deus vai ser a presença, para que se enche o teu coração de amor, e enche o teu coração de esperança, e enche o teu coração de coragem, para que você não torne a sua vida inviabilizada. É esse pouco de fé que eu e você temos, que precisa fazer a gente acreditar que Deus, em Jesus, jamais vai nos abandonar. Segundo e último, o melhor da fé é a sua vivência comunitária. A única capaz de nos fazer aprender a acolher a diferença. Qual é a crise de Pedro? Eu tenho falado aqui para vocês. Ele olha para Cornélio e enxerga o inusitado. É uma surpresa. Apóstolo e pagão agora convivem na comunidade dos santos. Ambos agora pertencem ao rol da fé. Não se anula a diferença aqui.
mas se busca acolhê-la para que juntos eles possam experimentar o divino. Este encontro aqui de Pedro e Cornélio, esta presença é que faz com que aprendamos sobre a surpresa que Deus é. O habitar de Deus não acontece devido a um padrão moral que às vezes nós impomos ou que nós desejamos impor aos outros. Muitas vezes a gente quer medir o outro pela nossa moral. E a gente acredita que é este padrão também o padrão de Deus. E aqui é a surpresa para Pedro, e deve ser a surpresa para mim e para você. O habitar de Deus não se estabelece em uma relação meritória, não, mas antes é a graça da vida. O amor de Deus é que nos afirma antes de fazermos coisas elogiáveis. É o acolhimento de Deus que vem antes de suprir as suas expectativas, é a salvação de Deus que vem antes de um gesto nobre de bondade. Deus já está lá, Pedro. Você acha, Pedro, que vai levar, ou que vai me levar ao encontro de Cornélio? Eis a surpresa. Deus já está lá. É você que precisa ter a capacidade, a sensibilidade, para poder escutar de onde Deus vem. É preciso estar atento, e é por isso que Jesus diz assim, olha, o Deus é como um vento, Ele sopra onde quer, e o que a gente precisa é estar com o coração sensível, para saber de onde é que vem essa voz, escutar essa voz. Não há aqui mais espaço para que Pedro se sinta superior, porque gente que se sente superior é gente ressentida. É gente que não entendeu e não se deu conta das suas fraquezas, das suas limitações. E aí a expressão é muito linda, que sai da boca de Pedro, que ele começa a se dar conta e dizer assim, ó, Deus não tem prediletos. Antes, é um Deus que não faz acepção de pessoas, e por que nós fazemos? É óbvio que existe uma construção histórica em nós, existem estruturas de poder que faz com que a gente condicione as pessoas ao nosso padrão, aos nossos olhos, mas essa é a beleza da experiência da fé comunitária, faz com que a gente consiga ter a capacidade de conviver com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente de mim, de quem tem posturas diferentes de mim. Esse é o olhar qual Pedro precisa aprender, e não só Pedro, eu e você, para que a gente consiga aprofundar as nossas relações, para que a gente consiga enriquecer os nossos laços, para que a gente consiga ganhar lastro existencial. Pedro acreditava até ali que a virtude do seu cristianismo judaico, mais judaísmo do que cristianismo, era o único suficiente para tornar o outro digno. Mas ao passo que ele vive com Cornélio, ele vai aprendendo a olhar para a força que é estar em uma vivência com alguém tão distinto, ao ponto de inspirar outras pessoas à sua volta, e saber que Deus habita ali. A narrativa vai afunilando, sabe? Porque Cornélio vai dizendo assim, Cornélio tem essa sensibilidade, Cornélio está interessado na diferença que Pedro é, porque ele abre as portas, ele chama as pessoas mais chegadas da casa, ele quer que as pessoas se dêem conta da diferença que habita em Pedro, enquanto Pedro precisa aprender com a diferença de Cornélio. É essa experiência da fé que a gente precisa revisitar. A experiência da fé não se faz distante da possibilidade de um espaço comunitário, mas é nele a qual a gente consegue afirmar o testemunho de Jesus. É inclusive nesse espaço onde a gente tem mais chance de ser curado dos nossos dias difíceis. É inclusive nesse espaço que a gente tem a chance de se sentir amado e querido por Deus. É nesse processo de transformação que Pedro vai convivendo
com aquele que antes era digno de maldição, que o milagre acontece. O preconceito de Pedro se desmorona. E agora ele está totalmente envolvido com Cornélio. E aí a escuta generosa do testemunho da vida que Cornélio é essa escuta generosa. Se aproxime de alguém e escute com generosidade. Qual é a história dela? Qual é a história dele? Porque aí, eu e você, vamos ter a chance de mudar a nossa mentalidade de preconceito e ser visitado por um acolhimento não apenas de quem desabafa, de quem conta suas dores, mas também um acolhimento de Deus. Cornélio é este que faz da sua vida um testemunho comunitário. Ele não deseja ouvir sozinho o que Pedro tem a dizer. Ele catalisa, ele empreende para que outros sejam encontrados com a diferença que Pedro é. E aí Pedro fala do testemunho de Jesus, e aí acontece algo maravilhoso. O Espírito de Deus enche a casa, mas enche a casa para a estranheza de Pedro, batiza justamente aqueles a quem ele não queria anunciar. Os unge com aqueles a quem era visto como malditos, segregados, separados de Deus. Este é o milagre da vivência comunitária. É quando a gente tem a possibilidade de enriquecer a nossa vida com outras relações. E aí haverá o milagre, haverá a presença do Espírito de Deus para banhar os nossos corações, e em vez de ter rejeição e ódio, nós vamos ter abraço, afeto, nós vamos ter olhares, nós vamos ter presença, e nós vamos ser curados pela presença um do outro. Ousar acolher a diferença é uma oportunidade de mudar hábito, de ampliar o olhar para o mundo, é se permitir sair da exclusividade do eu, para um mundo onde o nós possa prevalecer, e isso pode gerar ricas transformações na vida daquele que acolhe e daquele que é acolhido. Esta é a fé de Cornélio. Ele tem a alegria de receber Pedro, para que ambos possam experimentar o espírito do Evangelho, que é a amizade entre todos os seres humanos. Você quer ficar em pé junto comigo nesse instante?